Seja bem-vindo ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje nos reunimos aqui mais uma vez para juntos realizarmos a leitura de um texto ou um capítulo do livro Pão Nosso. Hoje leremos o texto de número 4, que nos diz assim: Antes de servir, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse texto de Jesus está lá em São Mateus, capítulo 20, versículo 28. Vamos ver o comentário que Emmanuel nos faz desse versículo. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade, com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e especialização das tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos mais variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho Homem a casa planetária, onde cada objeto encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doado a pólvora, destinada à libertação de energia, e se a pólvora permanece utilizada como instrumento de morte aos semelhantes, isso ocorre por conta do usufrutuário da morada terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza da sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada, uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, pode principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Esse texto, essa obra foi escrita na década de 40, final da década de 30, início da década de 40. E esse texto, ele me parece bastante atual para a nossa época, porque o fato de nós, usufrutuários do planeta, não estarmos usando de maneira digna os recursos que Deus nos deu, isso tem acarretado para nós uma série de consequências, como ele diz, desde os desequilíbrios ecológicos até a fatalidade da morte de nossos irmãos em virtude das liberações de energias que usamos para a guerra. Mas cada coisa na natureza criada por Deus, colocada à nossa disposição, tem uma ordem. E se nós formos observar essa ordem, tudo está em perfeito equilíbrio. Inclusive, em todos os reinos, todos têm o objetivo de servir. E o próprio predador da natureza no reino animal, aqueles que nós identificamos como feras, como animais selvagens, ele mesmo, ao fazer a sua caça ou a sua alimentação, ele faz isso pela fome, pela manutenção da vida própria e da prole,
Ele não faz isso por prazer. Ele não faz isso por sede de poder ou para provar o seu ponto de vista, como nós seres humanos fizemos. Então notem que o quanto a gente tem que aprender como usufrutuários dessa casa planetária que Deus nos deu, onde toda a criação de Deus sugere a prática do bem, onde tudo tem o objetivo da nossa elevação e do nosso enriquecimento de valores a serem desenvolvidos por nós mesmos. E de valores esses que vão agregar a nós como espíritos eternos, não só essa classe planetária, mas um patrimônio universal. À medida que nós aprendermos a respeitar as leis da natureza, usar os bens da natureza com equilíbrio, com amadurecimento, com responsabilidade, com consciência, quantas coisas nós vamos evitar e que já temos passado há milênios, desde os eventos sísmicos da própria Terra até o aparecimento e o ressurgimento de algumas doenças que já assolaram a humanidade antigamente, que voltam com a força bem mais destrutiva ainda. As próprias forças da natureza em desequilíbrio, porque quando desmatamos algum lugar, não é só o desmatamento que nós causamos como dano na natureza, porque as próprias árvores têm o objetivo de servir nas matas, nas florestas, a troca que elas fazem, obtendo como um recurso a ser doado para nós o oxigênio. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos, só nessa área, nós temos depedrado a natureza há milênios, sem consciência, e devagarinho nós somos chamados a racionalizar isso e a tomar consciência dessa nossa ação predatória que a gente realiza na casa planetária nossa. Então olha quão profundo é isso. Não tem jogar o lixo para fora da nossa casa. Isso não vai resolver o problema do lixo, porque o lixo vai continuar na nossa casa planetária. Nós vamos ter que aprender outros modos de usar com responsabilidade aqueles resíduos que não utilizamos no nosso lar, em nosso próprio proveito. Olha então quanta coisa, por mais pequena que seja, o significado e a repercussão que isso vai ter no nosso futuro. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Tá bom, amados? Por hoje era só. Fiquem com Deus, um abraço no coração, e em seguida estaremos retornando às nossas casas espíritas de todo o país, de todo o planeta. Fiquem com Deus.